Queridos, estamos aqui celebrando, como dizia, o maior de todos os eventos que já ocorreu na história da humanidade. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a ressurreição de Jesus se torna ainda muito mais bela, ainda muito mais maravilhosa, magnífica, pelo fato de que essa ressurreição é a ressurreição da morte do Salvador. Ou seja, a morte de Jesus também não é uma morte qualquer. Foi por meio da morte de Jesus, este foi o plano de Deus, de que somente por meio da morte de Jesus e de sua ressurreição é que é possível, então, abrir um caminho na consciência humana para que o homem possa retornar a Deus. Ou seja, quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ao referir-se a Ele mesmo como sendo o caminho, Ele está se apresentando como o caminho da cruz, como o caminho da morte e como o caminho da ressurreição, a quem todos os que creem no Evangelho são convidados a se unir a Jesus Cristo na sua morte e também na semelhança da sua ressurreição. Agora, a despeito de ser um evento de todos os maiores, a morte e a ressurreição do Senhor, às vezes nos parece, isso pode ser uma mera impressão, que nós talvez não temos todo o ânimo necessário, a disposição necessária ou talvez a compreensão necessária do que significam a morte e a ressurreição de Jesus. Porque no dia que nós soubermos o significado disso, certamente, pelo menos, o momento da celebração, ou a celebração em si mesma, será para nós uma grande festa. Eu sei que o nosso ministério tem um modelo que se distancia um pouco do comportamento pentecostal em relação à pregação, ao momento do partir do pão e etc., mas eu imagino que nós somos tocados por aquilo que de fato faz grande sentido para nós. Agora, infelizmente, eu fico imaginando, por exemplo, agora no mês de novembro, né? Salvo engano, na segunda quinzena de novembro para a primeira quinzena de dezembro, vai haver o quê? Vai haver a Copa do Mundo. A Copa do Mundo que acontece a cada 4 anos. Então nós estamos aí, nós brasileiros, a caminho do Hexa. O Brasil é penta, não é? É pentacampeão? E aí o próximo, depois dos 5, é 6. É o Hexa. É o hexacampeonato. Então estamos aí, todos nós brasileiros, aqueles que gostam de futebol, nem todo mundo gosta, mas há sempre uma grande comoção nacional diante disso. Eu imagino, né? As pessoas se preparam, vão para as casas uns dos outros assistir os principais jogos, os mais importantes. Se o Brasil chega à final, é aquela alegria, faz churrasco, todo mundo canta o hino nacional, grita, né, gol, xinga o juiz, xinga o treinador, xinga o jogador, briga com os familiares. Ou seja, é uma euforia só. Alguém fala, mas eu não faço isso porque eu não gosto de futebol. Mas quando vai para as tensões políticas, aí nós vemos também o quanto que as pessoas ficam eufóricas para defender os seus pontos de vista, sua ideologia, seus fake news, suas mentiras, suas falsas esperanças, não é? Então, nós nos envolvemos emocionalmente com tudo aquilo que nós, de alguma maneira, acreditamos. E, de alguma maneira, nós nos envolvemos com essas coisas. Agora, quando se fala da ressurreição, ora, a ressurreição de Jesus tinha que ser o momento, no caso da celebração, de uma profunda alegria e de um profundo regozijo. Porque nós estamos celebrando o quê? A nossa salvação.
Estamos celebrando a vida eterna. Estamos celebrando a imortalidade como dom do Evangelho. Estamos celebrando a nossa esperança. Nenhum de nós, a despeito de qualquer coisa, temos esperança fora de Deus. O Senhor é a nossa esperança. Agora, já era profetizado, já está profetizado, que os dias em que nós estamos vivendo seriam dias marcados por um profundo ateísmo prático. O ateísmo prático é aquele que nós professamos uma fé em Deus com os lábios, mas efetivamente essa fé, ela não faz parte do nosso viver. Esse é o grande perigo do espírito de Laodiceia e da igreja de Laodiceia. E por isso eu quero convidar vocês a pensarem comigo sobre a nossa fé. Eu quero convidar vocês essa noite a repensarem, a refletirem, a considerarem o quanto que de fato, porque nós cremos no Evangelho, dele nós temos nos apropriado. E nós faremos essa consideração por meio de duas exortações que nós encontramos na Escritura. Uma exortação feita aos hebreus, aos judeus do tempo da primeira vinda de Jesus, e uma outra exortação, agora no livro dos Hebreus, que é feita àqueles que creem já no Evangelho. As duas exortações são irmãs. Poderíamos dizer que na primeira exortação, Jesus repreende o fato da incredulidade dos judeus diante de todas as manifestações de Cristo sobre a terra. Jesus se mostra aos hebreus, Jesus é o Deus, o Cristo de Deus se faz homem, se faz carne, fala o reino de Deus aos homens, efetua milagres e prodígios diante de todos eles. Ou seja, Jesus, são 3 anos, coloquemos nesse sentido, em que aqueles judeus estiveram debaixo de uma nuvem de graça. E ao cabo desses 3 anos, Jesus vem com uma palavra muito triste, vem com uma sentença contra os judeus, porque não creram no Evangelho. Depois, Jesus ressuscita, muitos hebreus creram posteriormente no Evangelho. E então a esses hebreus convertidos ao Evangelho, convertidos a Cristo, convertidos à fé cristã, agora o escritor aos Hebreus faz uma nova advertência muito semelhante, não é? Mostrando os mesmos riscos que já havia acontecido na primeira exortação. Então vamos ler comigo, abra sua Bíblia em Lucas 19, do 41 ao 44, e também nós vamos ler Hebreus capítulo 12, que é a segunda exortação, e a mensagem, ela é a reflexão dessas duas exortações. Capítulo 19 de Lucas, do 41 ao 44, os irmãos também podem abrir em Hebreus, capítulo 12, do 25 ao 29. São esses 2 textos, tá, queridos? Primeiro texto, Lucas 19, 41 a 44, que diz assim: Quando ia chegando, vendo Jesus a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isto está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Este é o primeiro texto de reflexão. O segundo, Hebreus capítulo 12, do versículo 25 até o versículo 29. Todos encontraram? E diz assim: Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir,
quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, esses dois textos, eles nos chamam a atenção para a nossa responsabilidade diante daquilo que a Escritura chama de a revelação de Deus para um povo em algum determinado tempo. Olhando para o primeiro texto, nós temos aqui o desfecho de uma longa história. Primeiro texto, quando Jesus chora ali sobre a cidade de Jerusalém. Imaginem os irmãos que o povo hebreu era, na verdade, um povo que fora escolhido por Deus. Ou seja, um povo escolhido, se nós lermos o livro de Oséias, o livro de Jeremias e outros textos do Antigo Testamento, nós vamos perceber como que por inúmeras vezes está dito que Deus, ele amou Israel. E esse amor de Deus por Israel, que é um amor eletivo, é o amor que levou a Deus a separar Israel dentre todas as nações para o cumprimento de uma obra muito importante. Porque Deus poderia ter separado qualquer outro povo. Deus poderia, ao invés de ter chamado Abraão, ter chamado o José, o Joaquim, o Benedito, não é? Ou qualquer outro que houvesse ali na terra de Ur da Caldeia, e fazer daquele homem uma nação, que poderia se chamar qualquer nação, porque Deus é aquele que escolhe, é aquele que separa, é aquele que decide soberanamente. Então a história de Israel é uma história de amor entre Deus e um povo a quem Deus decidiu amar eletivamente. Não que Deus tivesse amado Israel em detrimento às outras nações, para salvar Israel e condenar as outras nações ao fogo eterno, como costumam fazer esse tipo de leitura os que têm uma visão mais calvinista, extremada. Mas o fato é que a escolha de Deus para com a nação de Israel, essa escolha em amor, era para fazer de Israel a sua noiva, fazer de Israel a sua esposa, para fazer de Israel a sua auxiliadora. Nós vamos encontrar isso claramente quando fala da eleição de Israel, enquanto a eleição comparada à primogenitura. Então Deus separa Israel como que dissesse: olha, Israel, eu tenho uma obra a realizar. Eu preciso de me revelar ao mundo e de me mostrar ao mundo para que todos me conheçam, para que todos saibam do meu coração, do meu amor e do meu grande plano de redenção de toda a humanidade. E então eu estou te separando para que vocês sejam aqui na terra a minha extensão, para que vocês sejam as minhas mãos, a minha boca aqui na terra, para comunicar esse grande plano de salvação para todos os povos. O objetivo de Israel, se os irmãos lerem em Êxodo capítulo 19, está muito claro quando é dito que eles seriam um reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que faz a mediação entre Deus e os homens. Então o povo de Israel seria um reino de sacerdotes. Eles tinham ali o dever, portanto, não somente de viver as suas experiências com a revelação de Deus, mas agora servirem de ponte para que essa mensagem chegasse até todos os gentios, como já estava previsto desde a escolha de Abraão. Em ti, Abraão, serão o quê? Malditas, serão condenadas
todas as nações da terra. É isso? Mas me parece que foi isso que os judeus entenderam, que os hebreus entenderam, porque eles se orgulharam enquanto nação e julgavam-se superiores a qualquer outra nação, porque julgavam que somente eles tinham o Deus verdadeiro, somente eles tinham os símbolos verdadeiros, somente eles tinham a religião verdadeira, se isolaram dentro do seu mundo religioso, construíram inimizade, usaram da lei para fazer inimizade contra outros povos, separação entre Israel e os outros povos, e ficaram agora então nessa ideia de condenação. Mas a origem do chamamento de Abraão, que é a raiz de toda a nação de Israel, era: em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Ou seja, o povo de Israel precisava compreender isso, precisava experimentar profundamente o que a lei negativamente apontava, que era o problema dos pecados, e deveriam eles, portanto, por meio da esperança, aguardar o Messias que lhes traria a salvação, a redenção. Mas não, o povo de Israel simplesmente ignorou a mensagem da salvação para o mundo inteiro, se fechou no seu mundo, e os irmãos todos conhecem bem a história do povo de Israel, que foi uma história toda marcada pela apostasia, pelo pecado, por uma condição distante de Deus. Mas para poder finalizar essa história, Deus então envia o Messias, envia o Cristo à nação de Israel. E como diz no livro de Hebreus, foram 3 anos em que os hebreus estiveram debaixo de uma nuvem de graça. Quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 6, do versículo 4 até o versículo 8, fala dessa condição do povo judeu, diz que eles foram aqueles que ouviram a palavra pregada pelo próprio Cristo. Diz que eles foram iluminados, diz que eles provaram a boa palavra de Deus, diz que eles experimentaram os poderes do mundo vindouro. Paulo vai dizer, usando palavras do profeta Isaías, no livro de Romanos, que por toda a terra se fez ouvir a voz do Messias. Por toda a terra de Israel esteve o próprio Cristo falando, pregando, ensinando, corrigindo, fazendo a transição do que as profecias diziam para o cumprimento da profecia. Agora o próprio Deus vem à nação de Israel, se mostra, se revela, mas o povo de Israel, mesmo diante de toda evidência que o Cristo de Deus lhes manifestou, eles continuaram religiosos, resistentes, e não quiseram transitar do conhecimento da Escritura para a experiência da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Cumpriu-se com bastante clareza e precisão o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 3. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Agora, pensem comigo por um momento o privilégio desses nossos irmãos judeus, sobretudo o grande privilégio da nação que estava viva por ocasião da encarnação do Verbo. Imaginem vocês o privilégio de terem sido eles um povo amado por Deus, escolhido por Deus, separados por Deus, um povo a quem Deus se revelou ainda que de modo rudimentar, mas eles tinham ali tudo o que eles podiam ou precisavam para compreender a graça e a misericórdia de Deus. A prova é o próprio Davi, que vivendo sob a aliança do Sinai, vivendo na época antes da encarnação do Cristo, ele já podia ver no templo, o templo enquanto uma cobertura de graça e de misericórdia. De modo que diante da letra fria da lei, que o impedia de entrar no santo lugar, porque ele não era um sacerdote, e diante da lei que o impedia de comer dos pães da proposição, ele preferiu confiar na graça
e na misericórdia de Deus, porque ele estava fugindo, era a própria vida dele que estava em risco. Então, como não tinha outro lugar, ele falou assim: eu só tenho o templo onde me esconder, só tenho aqui, não é, esse santuário. Então ele pensou: Deus é maior do que qualquer regra, do que qualquer lei. Deus sabe do meu coração, que não é um coração de intransigência, não é um coração de negligência, é apenas um refúgio do qual neste momento eu preciso. E ele entra na casa de Deus, e ali, refugiado debaixo desse templo, viu os pães, com fome, comeu dos pães que não lhe era permitido comer. E Jesus dá o testemunho sobre Davi, dizendo: Davi entrou na casa de Deus, comeu dos pães e ficou sem culpa. Ou seja, ele não foi condenado. Por quê? Porque ele transcendeu a letra e tocou no espírito da lei, que é fé, misericórdia e justiça. Ele confiou no Deus que justifica aquele que nele confia. Cumpriu-se em Davi, e prova de que mesmo no Antigo Testamento era possível vislumbrar o espírito da lei ao invés de sua letra. Cumpriu-se o que está lá no Salmo messiânico, né? Aquele que confia no aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e que descansa à sombra do Onipotente. Aquele que diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, porque fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, e aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropeces em nenhuma pedra. E aí os irmãos sabem o restante: pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leãozinho e a serpente, porque a mim se agarrou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei. Quem sabe o que é pô-lo-ei? Vou colocar ele, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, e ele comigo. Saciá-lo-ei, vou saciá-lo com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. É isso que é transcender a letra, para fazer de Deus a habitação, para confiar em Deus. Então, grandes eram os privilégios desse povo, mas o povo de Israel, apesar desse grande privilégio, e agora muito maior privilégio quando o próprio Cristo se encarna, imagine se nós pudéssemos ou estivéssemos lá com Jesus naquele tempo, andando com ele, ouvindo, vendo os prodígios, os milagres, tendo um contato direto com o verbo da vida manifestado aos homens. Mas a despeito de tudo isso, momentos antes de Jesus ser preso, momentos antes de Jesus ser entregue nas mãos dos malfeitores, é dito que Jesus chega ali na parte alta de Jerusalém, de onde ele podia olhar e ver toda a cidade. E agora, com um olhar de graça, com um olhar de misericórdia, Jesus via a cidade e parece que, como fizesse toda a revisão dos favores de Deus àquele povo, das bênçãos de Deus àquele povo, da graça manifestada àquele povo, mesmo assim, fazendo toda essa revisão, o Senhor vê que aquele povo haveria de finalmente rejeitá-lo. Ou seja, tiveram eles nas mãos a oportunidade de se apropriarem da graça, de se apropriarem da oportunidade, e eles não o fariam. E quando isso acontece, preste atenção, quando a graça de Deus chega a nós, e você
pode prová-la, você pode experimentá-la, você pode conhecê-la. Você está vivendo num tempo de oportunidade e você negligencia esta oportunidade, e você, como despreza essa oportunidade, o Senhor, cheio de amor, Ele declara qual é a consequência desse desprezo. E Jesus o faz com essas palavras que nós lemos aqui no início. Quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou. E por que Jesus chorava? Salvo engano, por 2 vezes nos evangelhos, diz que Jesus chorou. E as 2 vezes se dá pelo mesmo e único motivo: a incredulidade de um povo bem-aventurado. Jesus chora quando Lázaro está sepultado, e ele não chora porque Lázaro está morto, porque afinal ele estava ali enquanto a ressurreição e a vida, e ele sabia que logo Lázaro estaria vivo novamente, ou não sabia? Quem não sabia eram os homens que ali estavam. Jesus chora vendo a condição de incredulidade daquele povo, que diante da vida não acreditava na possibilidade da ressurreição. E agora Jesus chega diante da cidade, ele olha para a cidade, ele faz a leitura de todos os benefícios e favores que aquela cidade havia recebido. Jesus chora. Jesus chorou e dizia: o choro são seus sentimentos pelo que ele estava contemplando. E as palavras que aqui ele profere era a explicação daquele choro. Ele dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje. Quando ele diz ainda hoje, é porque a iminência de eles desprezarem completamente a graça divina estava chegando. Ou seja, logo eles matariam o Messias. E ao matarem o Messias, eles estariam selando a sua rejeição a Deus. Ou seja, o ato de eles não receberem o Messias antes de matá-lo, estava dizendo: olha, nós não queremos a Deus, nós não queremos o Messias. O que eles queriam era a vida religiosa que eles tinham, a escritura que eles tinham, o templo que eles tinham, os sacerdotes, os ritos. Tudo aquilo era muito mais valioso, mais precioso, mais empolgante, mais interessante do que o próprio Messias. E Jesus diz: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que te é devido a paz. Mas isto está agora oculto aos teus olhos. Ou seja, é como Jesus dissesse: ah, se vocês soubessem quais são os sentimentos de Deus a vosso respeito, o que Deus pensa acerca de vocês, tudo que Deus tem preparado para vocês. E se vocês soubessem por que hoje vocês podem ter paz, vocês certamente não procederiam do modo como estão procedendo. Atualizando essa palavra, imagine Jesus olhando para nós hoje, porque nós também vivemos sobre uma grande nuvem de graça, a semelhança dos hebreus. Eles eleitos, nós eleitos, eles com a revelação de Deus, do Messias prometido, nós com a revelação do Cristo, com a revelação do Espírito, com a revelação da Escritura neotestamentária. Será que Jesus olhasse para a sua igreja hoje na terra, para todos aqueles que se chamam, se julgam, se consideram servos de Deus, filhos de Deus, igreja de Jesus Cristo, com qual olhar Jesus nos olharia? Procure pensar isso neste momento, colocando-se neste mesmo lugar. Jesus chegando e olhando, vendo a nossa história, vendo a nossa condição, vendo a nossa reação em face da sua revelação, em face do seu evangelho, vendo a nossa resposta ao evangelho,
o que Jesus faria. Será que Jesus choraria? Ou será que Jesus iria se alegrar conosco? Iria se regozijar da nossa situação? O que vocês acham? Pense de um modo geral na igreja de Jesus Cristo e pense considerando a si mesmo. Qual é a sua atual condição diante da graça de Deus disponível a nós? A teologia dogmática, ela é muito perversa, porque ela acaba mentindo e enganando o povo de Deus. A teologia dogmática fala assim: uma vez que você está salvo para sempre. Eu até acredito que uma vez salvo, para sempre salvo, mas é uma vez salvo. Uma vez salvo. Se é salvo, está salvo. Agora, se não está salvo, não pode dizer para sempre salvo o que não está salvo. Não é? E aí, por causa de uma doutrina que foi articulada a partir da letra, e a letra mata, a pessoa agora se condiciona a uma vida que não reflete de fato e de verdade o Evangelho, uma vida religiosa, uma vida pragmática, uma vida dogmática, uma vida que, quando se fala da ressurreição de Jesus, isso não nos empolga, não nos anima, é desinteressante. Uma cerveja gelada e uma picanha, ao ponto para menos, nos empolga mais. Eu estava pensando esses dias, vou ser honesto com os irmãos, eu penso as coisas e depois eu acabo falando os meus pensamentos. Estava num ambiente, estava passando umas músicas bacanas, sabe? Como diz o pastor Josué, uns modões. Quem conhece modão aqui? E, rapaz, muito empolgante, estava empolgante. O povo todo cantando, a gente levantava, tal. E eu fiquei pensando, por que empolga tanto essas canções? Eu fiquei pensando, e aí me veio a resposta. Ora, porque se está cantando exatamente aquilo que somos, aquilo que nós sentimos, mesmo quando não cantamos, aquilo que vivemos. Então, quando você canta a sua experiência, você está vivendo intensamente aquilo, você se empolga, porque toca na alma, porque é você. Ora, quando nós cantamos, pode ser a canção mais linda que for, se não somos nós, não reflete o que somos, o que vivemos, nós vamos cantar como cantavam os crentes tradicionais, com muita reverência, aquele coro bonito, vozes divididas, bem entonadas, não é? Mas é só um rito, é só um momento, é só uma coisa religiosa que nós temos de cumprir para ter a sensação de que nós estamos caminhando. Então, coloque-se agora diante dessa passagem e vamos imaginar, vamos pensar, Jesus olhando para nós, o que ele faria? Ele choraria? Vamos falar de nós, Devap. Será que o Devap tem compreendido que nós somos duplamente eleitos? Por que duplamente? Somos eleitos pela eleição ser noiva de Cristo. Essa eleição é eleição comum a todos os eleitos. Mas nós temos uma vocação e um chamamento especial. Por quê e por qual motivo? Não me pergunte, que eu não sei, mas esse ministério viu mais coisas que outros. Percebemos muito mais, compreendemos muito mais. E quanto maior a revelação, quanto maior a compreensão, muito maior a responsabilidade. Por isso que Tiago disse que aqueles que são mestres, que é melhor que eles falem menos, não é isso que Tiago fala?
quando ele fala dos mestres, daqueles que têm o dom da palavra, né? É algo mais ou menos nesse sentido. De todo modo, maior a nossa responsabilidade. Agora, a grande questão é como nós estamos reagindo. Será que nós estamos nos explodindo de expectativas para o dia 2 de outubro? Será que nós estamos empolgados? Me disseram ontem que o São Paulo vai jogar com Palmeiras. E que no primeiro jogo o São Paulo ganhou. Eu fiquei abismado. 3-0, salvo engano, é verdade? Vocês que acompanham, é verdade isso? E tem um próximo jogo. Eu falei, pois esse próximo é do Palmeiras. O irmão me repreendeu, mas vergonha você, São Paulino, dizendo do Palmeiras. Eu falei, é porque joga melhor, né? Nos empolga. Vamos pensar nisso hoje. Agora imagine Jesus hoje olhando para nós e dizendo, se vocês conheceras por vocês mesmos, se vocês conhecessem por vocês mesmos, ainda hoje, o que é devido à vossa paz. Ou seja, olha para você, você está em paz. Não, pastor, eu estou meio perturbado. Não, a despeito de todos os nossos problemas, você está vivo. Você está com saúde, mas se nós soubéssemos o que é devido à nossa paz, é como que dissesse, se você soubesse que você só se levanta porque Deus é a tua força, sua vida mudaria, poxa. Se você soubesse por que você ainda dorme, seus olhos fecham, você descansa, porque você tem força para trabalhar, a sua mente não está variando ainda. Você ainda caminha, você corre, faz exercício, não faz. Come o que quer, escolhe o que pode comer, o que para você tem mais sabor, gordura, sal. Como dizia o neto, os farináceos, que são deliciosos. Tudo que é bom é ruim. Tudo que é bom é ruim. Experimente passar 5 minutos contando coisas boas da sua vida para alguém. A pessoa vai entrar no tédio, ela não quer te ouvir. Muda o assunto. Na hora que começa a contar as desgraças da sua vida, ela vai ficar te ouvindo. Vai dizer, você tem aqui um ombro e um ouvido, pode falar, que eu gosto de ouvir a miséria. Quanto maior a desgraça, melhor. Quem traiu quem? Quem largou quem? Quem falou mal de quem? Quem saiu do armário? E a coisa vai ficando, e vai envolvendo, e a pessoa vai participando daquilo, que é ruim. Mentira. Maior a mentira, melhor. Você sabe que é mentira, mas você divulga, você manda para todo mundo, ainda quer convencer os outros da sua mentira. Se vocês soubessem o que é devido a vossa paz. Ainda hoje, esse ainda hoje quer dizer, enquanto há tempo. Eu dizia agora há pouco do problema do dogma da religião, da letra que mata. Jesus está falando essas palavras, sabe para quem? Para o povo eleito. E não tinha ninguém mais eleito do que os hebreus. Você pensa que você é mais eleito do que os hebreus? Nunca. A eleição dos hebreus era uma eleição fundada na história, na tradição, na Torá, nos profetas, nos escritos. Se vocês soubessem por vocês mesmos, ainda hoje, o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos vossos olhos. Eles não podem perceber. E se você perguntar por que estava oculto para eles neste momento, e ler Mateus capítulo 13, do versículo 10 em diante, lá você vai encontrar a resposta. Porque este povo está com o coração endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os ouvidos para não ouvir, porque receavam que ouvindo entendessem, e entendendo se convertessem. E eles não querem se converter.
Converter-se é abrir mão de si. Converter-se é abrir mão da sua vida. Ouvi essa semana uma frase, salvo engano, de um filme, mas como foi um trechinho de um vídeo muito pequeno, não sei nem de que filme se tratava, mas era uma conversa de Faraó com José. E Faraó questiona José dizendo assim: que fé é essa sua? Me admira tanto essa sua fé. E ele responde: olha, é muito simples, porque eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, e agora ela não me pertence mais. Eu nunca tinha parado para pensar nessa última frase. Que a gente fala que nós entregamos a vida para Deus, sim ou não? Mas quando diz, agora ela não me pertence mais, com essa lucidez, com essa convicção, e ele conclui dizendo, de modo que o que vier agora para mim, de bom ou de mal, é com ele. Eu entreguei e ela não me pertence mais. É uma paráfrase do que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, quando diz que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que nós vivamos, e aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam por aqueles que os amou e a si mesmo se entregou por eles. Ou seja, quando diz claramente o texto que Jesus aqui falava a esses eleitos, eram eleitos, mas os eleitos falaram, nós não estamos interessados na graça. Muito bacana a graça de Deus, muito bom. O verbo veio, maravilha, pregou, curou. O problema é que nós temos outros interesses. Nós estamos ocupados com outras coisas. E aí Jesus diz, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias. Aí Jesus agora enxerga o que aconteceria há mais ou menos 35 anos depois desse momento, ou no ano 70 da era cristã. Jesus vendo ali os inimigos, os exércitos de Tito, o Império Romano, cercando Jerusalém de trincheiras, por todos os lados, apertando o cerco, arrasando a cidade, arrasando os filhos de Israel dentro da cidade, não deixando ali pedra sobre pedra. Por quê? Por que que os eleitos chegaram a essa condição? Por que que a cidade do grande rei, o lugar que Deus escolheu para a sua habitação, agora simplesmente sofre toda essa maldade, todo esse juízo, todo esse vitupério? Jesus disse, por que não reconheceste a oportunidade da sua visitação? Em outras palavras, você não percebe que hoje é o dia da oportunidade. Aos Hebreus vai dizer muitas vezes, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração. Não endureçais o vosso coração. Hoje, se ouvires a sua voz, se nós ouvimos hoje, se o Senhor está falando conosco, o convite é que nós paremos por um momento e falemos e decidamos de uma vez por todas, precisamos nos apropriar da graça divina. Agora veja o texto de Hebreus, capítulo 12, que agora fala diretamente conosco. Porque se lá Jesus falava para aqueles hebreus naquela circunstância, aqui fala com todos nós, os que cremos, portanto os eleitos dos dias atuais. E no 25 diz, tende cuidado. Isso porque, queridos, o livro de Hebreus, ele consta, ou ele se estrutura em pelo menos 5 grandes advertências.
Ora, se uma vez salvo, para sempre salvo, por que escrever aos hebreus que criam no Evangelho 5 advertências? E as 5 advertências dizendo: tomem cuidado. Então existe um tome cuidado, não é tom de ameaça, não, é dizendo: olha, você precisa reconhecer o que é devido à tua paz. Você precisa se voltar a Deus e de ser grato a Ele pelos seus benefícios, pelos benefícios da graça, pelos benefícios do Evangelho. Você precisa então se apropriar dessa graça. A graça de Deus está aí, mas se você não se apropriar, se dela não se apropriar, olha o que diz: tende cuidado, não recuseis ao que fala. O Senhor está falando conosco? Hein, pessoal? O Senhor tem falado conosco? Nesse ministério, o Senhor tem falado? Nenhuma palavra aqui é jogada fora. Nem a abertura da reunião, nem a sua conclusão. Nada é jogado fora. Tudo está embutido, o falar divino a nós. E a palavra de Deus diz: cuidado, tomem cuidado, tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois, aí ele faz uma comparação com os hebreus do passado. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra. Aqui é uma referência a quando Deus falou ao povo de Israel do Monte Sinai. Falou da terra. Os advertiu, desculpem-me, os advertiu da terra. Se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, quer dizer, aquele que naquele tempo lá no Sinai abalou a terra. Não diz que quando ele falava o monte se estremecia, não abalava o monte? Então, aquele cuja voz abalou então naquela situação a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. E aqui é uma palavra escatológica. Olhem para mim. Está falando de um tempo em que o Senhor vai abalar os céus e a terra. Hoje, para nós, tão seguros, acordamos de manhã firmes, a terra está no lugar, o céu está no lugar, está tudo certinho, o sol está brilhando. Depois vem uma chuvinha para regar a terra, refrescar o clima. Nós estamos firmados, estamos bem firmes, não estamos? Tudo o que fazemos, corremos, trabalhamos, conquistamos, construímos, edificamos, plantamos, colhemos, fazemos planos, temos reservas, tudo certo. Quando tudo parece que vai muito bem, Deus fala: vou abalar. Abalar essa estrutura de céu e terra, na qual tanto vocês confiam. E podem não dizer, mas como está lá em Pedro, quando diz que os céus e a terra continuam do mesmo jeito, desde o início da criação. Ou seja, estamos confiantes de que nada vai acontecer. Fala a verdade. Você tem alguma dúvida de que os céus e a terra estarão no mesmo lugar amanhã? Tem alguma dúvida? Quem tem dúvida? Fala a verdade. Eu vou fazer de novo a pergunta, talvez não me fiz entender. Quem aqui tem dúvida que amanhã os céus e a terra estarão na sua órbita, com a sua firmeza, com todas as bênçãos que Ele nos fornece? Nós temos certeza. Ninguém duvida. Ninguém duvida. Nós temos certeza que daqui a um mês tudo estará tudo certo. Ninguém duvida. Todos nós estamos certos, convictos de que daqui a um ano
tudo estará no seu devido lugar. Vai morrer muita gente, só não vai ser eu. Eu não vou. Você também não pensa a mesma coisa? Você acha que o seu vizinho vai morrer? Você tem quase certeza disso. Mas você não. Na sua agenda não entra a sua morte. Nossa segurança, nossa firmeza. Nós vamos viver uns 80 anos, 90 anos, 120 anos. Minha mãe acha que vai viver 240. Mas, voltando, nós achamos que está tudo bem, que está tudo certo, que nada vai se abalar. Tende cuidado, não resistais ao que fala, pois se não escaparam aquele que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, aí, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa, o que ele quer dizer? Ainda uma vez por todas. É porque em 2004 houve o abalo daquelas ilhas de Sumatra, lembra? Quando teve aquele grande tsunami, foram movidas, mas só foi aquele pedacinho. Aí lá no Chile, em vez em quando, dá um terremoto, aí umas 100 casas se estremecem e tal, são abaladas, desaparecem, morre 100 pessoas, 200, mas é só aquele trechinho. Mas ele disse: vou abalar de uma vez por todas, para sempre. Ou seja, hoje é o tempo da graça, mas logo, não por causa de falta de graça por parte de Deus, mas pelo desprezo da graça, é o nosso desprezar a graça que trará o abalar dos céus e da terra. É a nossa negligência, é a nossa preguiça espiritual, é o nosso desprezo às coisas espirituais. Farei abalar de uma vez por todas essas coisas como tinham sido feitas. Ou seja, quando esses céus e terra foram feitas para serem abaladas. Hebreus capítulo 1 diz que esses céus e a terra serão enrolados como um manto velho, uma roupa velha. Chega um momento que acaba. Tudo que está no plano físico se acaba, ou pela degradação do pecado, pela corrupção do pecado, ou pela corrupção natural do tempo. Tudo se desgasta. Um tecido não tem pecado, não leva culpa de pecado de ninguém, mas o tecido se desgasta. Tudo, portanto, desses céus e terra, do plano físico, são coisas feitas abaláveis, para serem removidas, e serão removidas. Aí ele diz então, para concluir, no versículo 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então existem coisas que não são abaladas. Irmão, se nós pudéssemos crer nessa palavra. Irmão, se nós pudéssemos acreditar nessa palavra, como seria maravilhoso. Porque se nós falarmos, existem as coisas abaláveis, sim ou não? Que são abaladas, as coisas que desaparecem, que acabam, que se extinguem, tem? E se eu perguntar, nós como igreja, cremos que existem as coisas que não se abalam? Sim ou não? O evangelho se abala, vida eterna se abala, a palavra de Deus se abala, Cristo se abala, Deus se abala. Então nós cremos que há coisas abaláveis e coisas que não se abalam. E se alguém fosse oferecer para você, você quer as coisas abaláveis ou as coisas inabaláveis? O que você quereria? Que você quereria? Ou o que nós dizemos que nós queremos? O que nós falamos? Na igreja a gente fala como?
Queremos as coisas inabaláveis. Nós falamos isso. Ninguém fala glória a Deus pelas coisas abaláveis. Louvado seja o Senhor pelas coisas que acabam. Nossa existência terrena está se acabando, glória a Deus. Maravilha, a velhice está chegando. As veias estão estourando. As rugas. Nós estamos morrendo. Glória a Deus. Ninguém fala isso. Nós falamos glória a Deus pelas coisas inabaláveis, o Evangelho, a palavra, a vida eterna, a imortalidade. Mas a pergunta é, e o que nós decidimos diariamente? Pelo que decidimos? O que escolhemos? O que valorizamos? O que buscamos? Pelo que pagamos? Porque nós pagamos qualquer preço por aquilo que nós queremos. Agora, aquilo que nós não queremos, não vale a pena nem 40 quilômetros de estrada. É longe. É longe. E o problema é que da minha casa até o local de reuniões, vai que o vírus me pega no caminho. Não. Aí, mas tende cuidado, não recuseis ao que fala. Você pode cair, pastor. Muito obrigado, irmã. Nós não pagamos. Reunião de casais, R$80. Fazer as contas, R$80 é dinheiro, pessoal. Mas compra uma camisa do time preferido de R$340. Legítima. Ainda fala assim, tem o selo. Josué aparece com uma lá que comprou na feira de 35. Aí você tem o selo. Aí ele tem, mas é fake. Deu para perceber de longe, não brilha. Aí vamos na churrascaria, comemos carne. Aí pagamos R$90 no rodízio de carne, fora a bebida, né? Fora a sobremesa, não entra no pacote. E temos que comer, porque eu estou pagando. Está enfiando pelo ouvido, pelo nariz, pela boca. Não vou falar mais, porque se pudesse, enfiava também. Aproveitar, estou pagando, entendeu? Não, irmãos, é o da igreja, vamos falar a palavra, vamos estar junto. Só em estar junto já é uma maravilha. Vai vir agora o dia saudável, né? Quanto é que vai ser? Vai ser uns 40, 45 por pessoa. Pagar o local e a sua refeição. Aí você vai calcular. Temos que calcular mesmo, não é que não tem que calcular, que é pecado calcular, mas é o valor que nós damos. Fosse um passeio da escola, da faculdade, do serviço, é outra coisa, né? Nós queremos mostrar que nós... Mas as coisas, quando é de Deus, irmão, quando é de Deus, quando se refere a Deus, é muito complicado. Mas está aqui, tem de cuidado. O versículo 27 acaba dizendo que as coisas que são abaladas como tinham sido feitas serão abaladas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso que, diante da verdade que nós vivemos, sob a voz daquele que nos fala do céu, daquele que nos adverte do céu, daquele que é a razão da nossa paz, daquele que é a razão da nossa existência, e que agora está dizendo, olhem, vocês precisam valorizar o tempo que se chama hoje, o dia da oportunidade, para vocês fazerem uso da graça, se apropriarem dos benefícios dessa graça. Ele diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Ai. Como é que será que um calvinista prega esse texto, Josué?
Qual será a escapatória, né? Cadmo, a graça está sobre você. Deus te deu a sua graça. Amém? Irmão Wilson, né? Wilson, não tem o W. Deus, é Nilson com N. Deus te deu a sua graça. A graça de Deus está sobre você. Amém, Manolinha? Está sobre você também. Eu queria falar o nome de cada irmão. Vilmar, a graça está aí. Emico, Gilson, velho Gilson. Gilson, a graça de Deus está sobre sua vida. Está sobre a minha vida. Igor, verdade. Tico, presta atenção, Tico. A graça de Deus está sobre a sua vida. Irmã Silvia, irmã Júlia, irmão Fábio, Valéria, ei, Janivé. A graça de Deus está sobre a sua vida também. Todos nós, Istvan, Deoli, o Deoli, acho que nem ele sabe que eu chamo ele de Deoli. Deoli é de Oliveira, né? Aí ficou o Deoli lá do exército, foi? O Deoli. A graça de Deus está sobre nós, mas é dito, retenhamos a graça. Se aproprie, não deixe essa graça se afastar de você. Não é Deus quem afasta a graça dele de nenhum de nós, porque as mãos de Deus não estão encolhidas para que não possa salvar, nem seus ouvidos estão fechados para que não possa escutar, mas são os nossos pecados que fazem separação entre Deus e nós. São as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos valores, as nossas decisões. Vamos nos apropriar dessa graça. Ele diz, tendo nós recebido um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual é por meio da graça que nós servimos a Deus de modo agradável. Servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não há aqui, irmãos, nenhuma chantagem, há apenas uma advertência, como se dissesse, não vamos brincar, queridos, porque quando as coisas abaláveis forem abaladas, Jesus estará exatamente como esteve quando olhou para Jerusalém, chorando e dizendo, ah, se vocês pudessem ver, ainda hoje, em outras palavras, ainda há tempo, ainda é possível, mas está aí diante de nós. Que cada um, queridos, possamos de fato ouvir esta palavra, meditar sobre essa palavra, acolher essa palavra, refletir muito sobre essa palavra, para que ela gere alguma mudança dentro de nós. Amém?